Está começando agora mais um podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, o programa que traz os principais destaques das edições da Revista o Papel mensal impressa, com participações de convidados especiais. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da ABTCP, e inicio com as boas-vindas aos ouvintes que nos acompanham. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Eu sou Thaís Santos, editora assistente de publicações da BTCP, e agradeço a todas, todas e todos pela audiência em nosso programa. Este mês, o nosso podcast é sobre os principais conteúdos editoriais da O Papel de Novembro, trazendo neste primeiro bloco informações sobre a reportagem de capa e principal entrevista do mês. Nossa reportagem de capa desta O Papel de novembro de 2024 é sobre o projeto Cerrado da Suzano, concluído recentemente. A nova fábrica, situada em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, iniciou a produção de celulose em julho último, com capacidade nominal instalada de 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano e se destaca como a maior fábrica de celulose em linha única do mundo. A fábrica de Ribas do Rio Pardo também foi estruturada para ser o ativo de menor custo globalmente. Aires Galhardo, vice-presidente executivo de operações, celulose, engenharia e energia da Suzano, é um dos participantes da reportagem de capa da O Papel de Novembro e revela que a etapa de ramp-up deve levar 9 meses. As principais marcas a serem alcançadas no curto prazo são a produção de 900 mil toneladas em 2024 e de 2 milhões de toneladas ao final de 12 meses de operação. A matéria ainda traz a participação de Maurício Miranda, diretor de engenharia da Suzano, que evidencia exemplos práticos de como a nova fábrica combina eficiência operacional com práticas sustentáveis, resultando em uma operação altamente competitiva e ambientalmente responsável. Confira em opapeldigital.org.br ou no portal newspulpaper.com todas as participações de executivos da Suzano na reportagem de capa desta O Papel de Novembro, também disponível em formato impresso para assinantes e associados da BTCP. E conheça mais sobre os diferenciais competitivos da fábrica que fortalece o aspecto de irreplicabilidade da Suzano e promove uma série de impactos sociais positivos à região. E o assunto agora, ouvintes, é a nossa entrevista principal desta O Papel de Novembro, que é sobre um tema muito presente ainda entre empresários e imprensa, a COP29, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada de 11 a 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. Nosso entrevistado deste mês é Adriano Scarpa, gerente de mudanças do clima na IBÁ, Indústria Brasileira de Árvores, que além de conceder a entrevista exclusiva durante os dias em que esteve presente em debates e painéis da COP29 como representante da IBÁ, Adriano falou conosco na volta do evento para trazer aqui informações atualizadas aos ouvintes do nosso podcast O Papel em Minutos. Olá, ouvintes do podcast Revista o Papel em Minutos. Trago aqui um resumo da atuação da IBÁ durante a COP29 que ocorreu em Baku, no Azerbaijão. Foi uma COP importante para o setor de base florestal, pois já no primeiro dia tivemos a aprovação do estándar que permite que a atividade de remoções de carbono sejam inseridas no artigo 6.4 do Acordo de Paris. O artigo 6 do Acordo de Paris é um novo mecanismo de mercado de carbono global. E o artigo 6.4 é onde as empresas poderão ter oportunidades de realizarem projetos para geração de crédito de carbono, caso sigam as novas regras que estão sendo estabelecidas neste momento. Esta aprovação do Standard foi muito importante para o nosso setor, mas ainda dependemos de alguns detalhamentos que serão realizados ao longo dos próximos anos, como, por exemplo, o estabelecimento de uma metodologia específica para que projetos de reflorestamento possam gerar crédito de carbono dentro do novo mecanismo da ONU. Além disso, ainda sobre o artigo 6.4, tivemos discussões em relação à operacionalização desse artigo ao longo de toda a COP, sendo que, ao final, o texto aprovado trouxe regras sobre autorizações do uso dos créditos, sobre o mecanismo de registro, e o principal ponto para o nosso setor foi a permissão da transição das atividades de reflorestamento que foram registradas no MDL, antigo mecanismo de mercado do Protocolo de Quioto, para o artigo 6 do Acordo de Paris. Lembrando que esses projetos de reflorestamento eram os únicos que ainda não tinham previsão para a transição do MDL para o artigo 6. Portanto, foi uma decisão muito importante para o setor de base florestal.
Além disso, também foi dado o mandato para que o órgão técnico do artigo 6.4, chamado SB do 6.4, trabalhe no próximo ano questões específicas do estándar de remoções. Portanto, ao final, no último dia, durante a plenária, foi aprovado o texto do artigo 6.4, o que abre a possibilidade de trabalharmos no próximo ano com o desenvolvimento dessas metodologias para que possamos, o quanto antes, termos projetos de reflorestamento e também projetos de redução de emissões industriais incluídas nesse mecanismo. Ainda em relação às negociações, a maior expectativa dessa COP era em relação à meta de financiamento global quantificada. Os países em desenvolvimento pleiteavam algo em torno de 1,3 trilhão de dólares por ano para as ações de mitigação, adaptação e perdas e danos. Porém, ao final, o valor que conseguiram chegar foi um financiamento de ao menos 300 bilhões por ano dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Isso ficou muito aquém do esperado, mas foi a condição para iniciar um debate de aumento dessa ambição, pois até então a meta era 100 bilhões por ano, que não chegou a ser cumprida. E agora teremos uma nova rodada de negociações durante a COP30 para se buscar o aumento dessa ambição de financiamento. E por fim, no âmbito institucional, a IBA participou de diversos eventos e painéis, sendo que o principal deles foi um side event na agenda oficial da UNFCCC, onde abordamos os benefícios climáticos do setor ao longo de toda a cadeia produtiva, indo desde os benefícios das remoções e estoques de carbono da floresta, passando pela descarbonização dos processos industriais com o uso de bioenergia e biomassa, até o efeito substituição dos produtos de base renovável em comparação aos produtos de base fósseis e também o carbono estocado nos produtos. Portanto, apesar do resultado final desta COP ter frustrado diversas expectativas, principalmente em relação ao financiamento, podemos dizer que temos um balanço positivo para o setor iniciar um novo trabalho no âmbito do artigo 6, assim como já foi feito no passado no âmbito do MDL. Agradecemos a ilustre participação do Adriano Scarpa, executivo da IBA, em nosso programa, e convidamos os ouvintes a acessar o papeldigital.org.br para a leitura da entrevista completa sobre a presença do setor de base florestal na COP29, e também a acessar o portal newspulpaper.com para ler mais conteúdo sobre a COP29. Excelentes dicas de leitura aos ouvintes, Patrícia. E desta forma, fechamos nosso primeiro bloco deste O Papel em Minutos, o programa que atualiza os profissionais do setor de base florestal com informações de um veículo de notícias, como a revista O Papel, que tem 85 anos de tradição no jornalismo especializado. Este segundo bloco do podcast O Papel em Minutos traz destaques de participações de colunistas especializados em diversos assuntos publicados na revista O Papel e no portal newspulpaper.com. Neste programa da edição de novembro da revista O Papel, um dos nossos convidados é a colunista Aline Mendes, que vai nos falar sobre um tema muito sério na vida de muitos profissionais: o vício em trabalho. São os chamados workaholics, dentre os quais eu me incluo, infelizmente. Pessoas que não conseguem desligar do trabalho, que não conseguem colocar limites para ter descanso e acabam comprometendo suas relações familiares e sociais. Vocês podem estar agora se perguntando: será que eu sou um workaholic? Eu deixarei a minha querida amiga e colunista Lien Mendes lhes responder. Olá, Patrícia, querida. É sempre um prazer muito grande estar aqui contigo e com todos os ouvintes do podcast O Papel 1 Minuto. E sim, esse é um tema muito importante e muito urgente também nas organizações, tendo em vista o estado de saúde mental das pessoas. E quando você me pergunta, Patrícia, sobre como identificar se você é ou não um workaholic, como que a pessoa pode fazer essa identificação, primeiro, a gente tem que ter clareza de que trabalhar não faz mal, desde que isso não coloque em risco outras áreas importantes da sua vida, como saúde, relacionamentos, lazer. Então, existem alguns sinais que podem te ajudar nessa identificação. Então, por exemplo, se você passa longas horas no trabalho, mesmo quando não é necessário, está constantemente disponível, respondendo e-mails, mensagens fora do horário de expediente e sente dificuldades em desligar do trabalho,
isso pode ser um forte indicativo de que você sim pode ser um workaholic. Outra coisa muito comum são as pessoas negligenciarem outras áreas da sua vida. A vida pessoal, a vida familiar, social, sempre vai ficando para segundo plano. Os relacionamentos acabam sendo afetados, não há tempo para hobbies, né? Ou quando esse tempo existe, ele é muito limitado, porque a pessoa tem dificuldades em relaxar, tirar férias, desligar. Sabe aquelas pessoas que tiram férias e estão costumeiramente olhando o celular, respondendo e-mail, não se permitem descansar? Pois é, esse é um indicativo muito forte. E, por fim, eu traria essa sensação de identidade ligada exclusivamente ao trabalho. Ou seja, o trabalho define quem a pessoa é. E nós não somos o que nós fazemos é uma parte de quem nós somos, mas a pessoa não consegue se enxergar para além do trabalho. Para aqueles que se identificaram agora como sendo um workaholic de fato, pedi a Lien para trazer os meios de começar a sua recuperação, aliás, a nossa recuperação, caros e caros ouvintes. Oi, Patrícia, excelente pergunta. Então, o primeiro passo, eu diria que é reconhecer que você tem um problema com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, reconhecer o problema é o primeiro passo para a mudança, porque a partir da aceitação é que a gente consegue buscar ajuda. E a ajuda é fundamental para resolver isso. Então, conversar com um profissional da saúde mental, como um psicólogo, né, ou buscar outras maneiras também de trabalhar essas questões, como, por exemplo, mentoria, coaching, te ajudar a organizar uma rotina mais estruturada, né, trabalhar, porque há uma ilusão de que ser produtivo é trabalhar muitas horas, é sacrificar muitas horas, quando a ciência nos fala o contrário. Segundo, eu diria que seria estabelecer limites claros, definir horários de trabalho, criar esses limites de expediente e respeitá-los, sabe? Isso é importante. E, às vezes, desconectar-se digitalmente, deixar um pouquinho os e-mails, as mensagens, a notificação no celular desativada fora do horário de expediente, isso também ajuda muito. Priorizar o autocuidado. E o autocuidado aqui seria coisa simples, como, por exemplo, dormir tempo necessário, descansar adequadamente. A neurociência nos diz que nós precisamos de pelo menos 7 horas de sono por dia para nos recompormos. É importante ter uma rotina de descanso adequada, se exercitar, né? Atividade física ajuda a reduzir o estresse, melhorar o humor, aumentar a produtividade. A alimentação, a hidratação tem um papel fundamental nesse contexto também. E por fim, Patrícia, as pessoas elas precisam redefinir suas prioridades, refletirem sobre o que realmente importa na sua vida além do trabalho. Família, amigos, hobbies, descanso, tudo isso também é muito essencial para ter uma vida equilibrada. No dia a dia, Aileen, mas talvez você esteja aí do outro lado se perguntando, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu tenho muita tarefa, muito trabalho. Delegar, colaborar, também são ferramentas que podem te ajudar muito, porque se você tenta fazer tudo sozinho, se você não confia na sua equipe para aprender a delegar, aprender a pedir ajuda, com certeza você vai se sentir sobrecarregado. E, como eu disse lá atrás, buscar apoio profissional, terapia, aconselhamento, né? Isso vai ajudar você a tratar questões emocionais como ansiedade, às vezes medo do fracasso, baixa autoestima, ou até mesmo a mentoria, o coach vai te ajudar a reavaliar suas metas, encontrar formas mais eficazes de produzir sem sacrificar sua saúde, seu bem-estar. Eu tenho certeza de que você que está ouvindo esse podcast e que se identificou com esse artigo desse mês, pode sair dessa situação, porque eu já fui uma workaholic no passado e paguei um preço alto por isso, né? Eu senti essa corda esticar, esticar e acabei pagando um preço alto por isso. Então lembre-se, o trabalho, ele é uma pequena parte da sua vida e não o todo. Não esqueça
de que você necessita, como ser humano e como um ser psicossocial, de considerar outras esferas da sua vida que são importantes para o seu equilíbrio. Um beijo grande, um excelente mês para vocês. Agradecemos a participação da nossa querida colunista de carreiras da Revista Papel, Lien Mendes, em nosso programa e convidamos vocês a acessar o texto completo sobre o tema em opapeldigital.org.br ou a coluna da Lien Mendes no portal newspulpaper.com. Deixando as nossas emoções e oscilações de lado, Thaís, para brincar com o que é muito sério, vamos mudar o tema agora para algo que também contempla, de certa forma, emoções. Índice de confiança, mas agora relativo aos empresários, mercado e indústria. E quem está presente aqui para falar sobre como oscilou o índice de confiança do empresário brasileiro nos últimos 6 meses e suas perspectivas é o colunista Márcio Funchal, de Estratégia e Gestão. Com base em um estudo da CNI, Confederação Nacional da Indústria, sobre a evolução do índice de confiança do empresário industrial, o Márcio desenvolveu seu artigo desta edição e comenta agora com vocês o que ele identificou a partir das suas análises. Olá, Patrícia, e olá a todos os ouvintes do podcast da BTCP O Papel em Minutos. É uma satisfação, como sempre, estar aqui e vamos conversar neste podcast sobre a coluna Estratégia e Gestão do mês de novembro de 2024. O assunto do tema é a questão da confiança do empresário industrial. Esse indicador, medido pela CNI mensalmente desde o ano 2000, mostra uma fotografia do momento da pesquisa. Então, a cada mês uma nova pesquisa é feita, né? Onde o empresário compara a situação de agora com o momento dos 6 meses anteriores e as perspectivas para os próximos 6 meses. Então, é uma fotografia que abrange um corte horizontal de 12 meses, metade do que já passou e metade do período para o que vai acontecer para frente. Nessa perspectiva, ele olha a sua empresa, mas também as condições de mercado, né? Então, o que é bem factível, é fácil de compreender, é que ao longo de cada mês, a volatilidade do indicador é bastante elevada, exatamente pela variação das condições mensais da confiança desse empresário com relação ao seu setor. Especificamente para o setor de celulose e papel, a gente tem em 2024 um cenário novamente com oscilações de ânimos, né? O ano começa com uma certa desconfiança, mesmo que em pequena monta. Este cenário de desconfiança vai crescendo até o seu auge em junho de 2024, retoma-se novamente um cenário de certo otimismo até que você chega lá em agosto, onde o parecer se transforma mais neutro, digamos assim. A gente fica perto de um cenário neutro entre desconfiança e confiança. A partir de então, até o mês de novembro, que é a última leitura do indicador, a gente volta a ter então um certo cenário de pessimismo, mas muito moderado para este empresário, né? Tudo isso em relação a todas as incertezas que nós temos, né? Dos principais parceiros comerciais, a questão da China, a questão da Europa, Estados Unidos, cada um com os seus porquês, né? Mas que interferem no andamento dos ânimos do empresário industrial do setor de celulose e papel. A gente espera que em 2025 a gente consiga clarear essas incertezas de mercados e que o empresário brasileiro consiga acertar no seu plano estratégico e operacional para maximizar o seu retorno e os investimentos programados. Eu convido a todos os leitores a acessarem a análise lá na revista Papel e, em caso de dúvidas adicionais, podem entrar em contato aí com os editores da revista. A gente vai preparando novas análises para os próximos meses. É isso. Um forte abraço a todos e fiquem bem. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação em nosso O Papel em Minutos, edição de novembro, e convidamos os ouvintes à leitura completa do artigo Indicadores em opapeldigital.org.br e também pelo newspulpaper.com, encerrando assim este segundo bloco do nosso programa. Neste terceiro e último bloco do nosso Papel em Minutos, vamos agradecer aos nossos anunciantes da edição impressa de novembro de 2024, falar sobre o tema de capa da nossa próxima edição e também destacar algumas notícias do nosso radar, que há alguns meses tem sido publicado muito mais notícias em nosso novo portal de jornalismo, newspulpaper.com. Começando pelo nosso radar,
Algumas das principais notícias são sobre o projeto Platô, da Klabin, com foco na otimização da gestão florestal, entre outros ganhos em operações florestais da empresa no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A Suzano ampliou terminais portuários em Santos com investimento de 443 milhões de reais. A Untex vendeu operações no Brasil à Softs por 671 milhões de reais, incluindo unidade fabril em Senador Canedo, Goiás e marcas renomadas. E sem mais spoilers, vamos encerrando as notícias por aqui, Thaís, para que os nossos ouvintes possam acessar newspoolpaper.com e ler muito mais detalhes e informações sobre estas e outras notícias do setor florestal, publicadas diariamente neste novo endereço de jornalismo especializado da ABTCP sobre a indústria de celulose e papel. Encerrado o nosso noticiário resumido, vamos aos agradecimentos aos anunciantes da edição impressa de novembro de 2024 da revista O Papel. Estamos falando das empresas Eifre, Andritz e Artemin. E ainda temos as empresas BHS Corrugated South America, Celulose Nipo Brasileira, a Cenibra, E também a GECAL, Indústria e Comércio de Produtos Minerais, além da Pixat e a Voit Paper. e para as empresas que não têm anunciado ainda no papel e gostariam de começar a nos apoiar, procurem um relacionamento ABTCP. Falem com o Wallace e analisem as melhores opções de visibilidade para suas empresas em cada edição mensal impressa da revista O Papel. Boa dica, Thaís, para os representantes de empresas da cadeia produtiva do setor de base florestal, que poderão aproveitar para começar a nos apoiar na próxima edição, dezembro de 2024, que terá como tema de capa os 50 anos da Softs e toda a sua trajetória de crescimento e perspectivas para o futuro. Aguardamos vocês na nossa próxima edição deste podcast, O Papel em Minutos, que vamos trazer entrevistas com nossos colunistas sobre um prévio balanço de alguns segmentos em 2024 e como entrarão no mercado em 2025. Será imperdível o nosso próximo programa de dezembro, caras e caros ouvintes. Portanto, fiquem conosco na próxima edição e por agora deixo nossos agradecimentos e cumprimentos a vocês, esperando encontrar todas, todos e todas no mês do Natal. Muito obrigada!